Olá, galerinha, tudo bem? Bom, hoje o Rapidinho do André vai ser um pouquinho diferente, né? Ciências Humanas e Suas Tecnologias, hoje, 18 de novembro de 2020. Hoje eu vou trazer para você que vai estar ali fazendo a prova específica da UERJ, Ciências Humanas e Suas Tecnologias, vou apresentar a prova de História para vocês, né? Quem vai fazer o curso aí de Direito, curso de Comunicação Social, e os cursos também das áreas de humanas, que pedem as específicas, uma das específicas como História. Beleza? Vamos lá, vamos conhecer essa provinha. Mais uma vez aqui, mostrando para vocês todos os exames da UERJ, ó. Eles estão aqui no site da UERJ, vestibular.uerj.br, tá? Tem uma abinha aqui que é vestibular. Você pega aqui as provas dos anos anteriores, ó. Se você quiser o exame de qualificação, você pega aqui os exames discursivos, no caso, esse que eu vou estar pegando aqui, ó. Clico em provas, vai abrir aqui, ó. Eu vou querer a prova de história especificamente, cliquei aqui, abrir a provinha de história. Vamos conhecê-la aqui. Então, o caderno vem aqui, ó, segundo exame discursivo História, exame de 2019, tá? Prova feita no dia 2 de 12 de 2018, tá? A prova de história ela tem uma característica clássica, gente, porque ela é toda cronológica, são 10 questões discursivas, tá? Podendo ter questões diretas, né? E às vezes tem A e B, né, a questão. Nesse caso aqui, o exame ele foi todo direto, né? Se eu não me engano, não teve questões A e B. Às vezes pode ter, tá? Mas foram 10 questões diretas. Outra coisa, que é uma característica da prova da UERJ discursiva, ela é toda cronológica, gente. Ela começa sempre no século XVI e vem parar no século XX, como é o caso desse exame de 2019. Essa questão 1, nós vamos fazer hoje aqui somente a 1 e a 2, que eu estou apresentando aqui as questões para vocês, tá? Mas a questão 1 começa no século XVI e a questão 10 é uma questão mais recente, é uma questão do século XX, falando sobre grandes lideranças, né? Grandes lideranças ali de outros países, duas lideranças negras, o Martin Luther King e o Mandela, né? E o Gandhi, que foi uma grande liderança indiana no século XX. Três homens do século XX, três homens que resistiram aos governos cruéis, às suas sociedades, né, e lutaram bravamente para modificá-las. Uns resultando morte, né, no caso de Gandhi e Luther King, e o outro, né, que sobreviveu, né, morto recentemente e acabou, né, resistindo a anos de prisão, mas posteriormente foi presidente da África do Sul, o Mandela. Tá? Mas vamos lá, vamos para a questão 1 e 2 para a gente ver como que funciona isso. Eu só queria chamar a atenção para vocês de que essa é uma prova cronológica, começando no século XVI, então sempre vai cair alguma coisa sobre o século XVI. Então, ó, isso até facilita vocês estudarem. Vocês podem fazer uma organização, um quadro de acontecimentos. O que aconteceu no século XVI? Renascimento, expansão marítima e comercial, reformas. Aí vocês fazem um resumo de tudo isso e estudem tudo isso. O que aconteceu no 17? O que aconteceu no 18? O que aconteceu no 19? O que aconteceu no 20? Né? Então você que está estudando isso, né? Eu tenho até um quadro com todos esses séculos. Futuramente eu vou colocá-los aqui no vídeo. Vou fazer um vídeo sobre isso. Vou colocar aqui para efeitos de estudos de vocês. Tá? Então, lá, questão 1. Nós temos aqui uma imagem, né? Um quadro, né? Que é uma tela, né? Que diz assim: a tela acima, o massacre de São Bartolomeu retrata uma página sangrenta da história da França, o massacre de protestantes na cidade de Paris, iniciado em 24 de agosto de 1572, ou seja, século XVI. Dia de São Bartolomeu. Trata-se de uma das raras imagens existentes do episódio e representa um verdadeiro catálogo de crueldade em tempos de guerra civil. Tá? Protestantes sendo, né, pegos aqui, arrastados, né, mortos, né, uma tela bastante impactante. A tela tem a assinatura do pintor François de Bois, meu parente aí, ó, protestante refugiado em Genebra depois desses acontecimentos. Tá? Então vamos lá, vamos ver a questão. O surgimento de outras religiões cristãs nas sociedades europeias, no decorrer do século XVI, gerou muitos conflitos associados à luta pelo reconhecimento de direitos de culto por parte dos que vieram
a ser designados como protestantes. Então, nitidamente, século XVI, a temática dessa questão 1 é sobre reformas protestantes. Tá? Então vamos lá. O massacre de São Bartolomeu foi um dos episódios marcantes entre esses conflitos. Vamos ver a questão, os comandos. Considerando esse episódio, ao comando. Apresente, apresente. É para apresentar uma característica dos conflitos religiosos na França naquele período. Então, qual é a característica que nós temos aqui? Né? Uma característica desses conflitos é a completa intolerância religiosa. Né? Eles não toleram nada que seja diferente. É intolerância, é uma das características. Você já está apresentando. Se eu bater lá intolerância religiosa, já estaria a resposta correta. Poderia, né, apresentar uma outra característica desses conflitos. Tá? Normalmente a população é obrigada a seguir a religião do monarca daquele estado. Tá? Então, você seguir a religião do monarca, do chefe do estado. Tá? Beleza. Então, tá apresentado. Vamos lá. Na França daquele período. Agora vem, indique. Tá? Você vai indicar. Também uma das implicações desses conflitos para a conjuntura política europeia da época. Tá? Então, você tem que indicar, né, uma conclusão disso, uma das implicações, que é uma conclusão, né, para os conflitos políticos da época. O que nós temos aqui nessa época, aqui, em 1572? Né? Nós temos a França e a Inglaterra passando por uma série de conflitos, e essa série de conflitos determinou o que a gente vai chamar de Guerra dos 100 Anos, né, entre França e Inglaterra. Tá? E o que vai acontecer? Ali, normalmente, um rei vai suceder o outro. Aí, se o rei é protestante, ele assume, a população tem que assumir. Várias pessoas da população são excluídas daquela sociedade porque tem uma religião diferente do rei, são obrigadas a migrar, por exemplo, como a formação do próprio Estados Unidos. Né? Boa parte dos Estados Unidos, né, das 13 colônias, são formadas por esses imigrantes que estão fugindo de conflitos religiosos do século XVI. Tá? Então, esses fatores religiosos, de guerras religiosas, vão provocar esses fatores que são políticos também. Tá? Entre população e rei, né? E repare aqui, quando ele diz assim, indique também implicações desses conflitos para a conjuntura política europeia da época, preste atenção, ele está ampliando. Você pode citar a Inglaterra, por exemplo. Você não precisa ficar na França, tá? Porque ele está falando de política europeia da época. Tá? Então, você ter um país, né? Você ter uma unidade nacional, essa época que estão se formando os países. Portugal e Espanha são exceções que já estão formadas anteriormente, né? Antes do século XVI. Mas quando se formam esses países, a religião é muito importante na unificação desses países. Tá? Tão importante para fazer pessoas serem expulsas desses países, como para confluir a religião do rei com a população local. Belezinha? Tranquila a questão? Vamos lá. Questão 2. Também interessantíssima. A questão 2, nós temos aqui um texto, tá? Escrito aqui por Zera Yacob, né? Que é um africano que tem ideias iluministas antes do iluminista, de um livro muito interessante chamado Os Africanos que Propuseram Ideias Iluministas Antes de Locke e de Kant. Olha que interessante, né? Então, diz assim o texto aqui. Tudo que está escrito nas Sagradas Escrituras é verdade? De fato, cada uma das religiões diz: minha fé é a certa, e aquelas que creem em outra fé creem na falsidade e são inimigos de Deus. Está falando da intolerância, né? Assim como minha fé me parece verdadeira, outro considera verdadeira a sua própria fé, mas a verdade é uma só. Marido e mulher estão em pé de igualdade no casamento. Não podemos sair e comprar um homem como se fosse um animal. Então, você tem uma igualdade de gênero aqui, tem uma ideia de tolerância aqui nesse primeiro parágrafo, e aqui você tem uma prática contra a escravidão. Tá? Todos os homens são iguais na presença de Deus. Olha a ideia de igualitarismo, só que não é na presença do Estado, da cidadania, é na presença de Deus. Tá? E todos são inteligentes, pois são suas criaturas. Ele não destinou a um povo a vida e outro povo a morte, um a misericórdia e outro ao julgamento. Nossa razão nos ensina que esse tipo de discriminação não pode existir.
Então vamos à questão, tá? As proposições acima foram escritas por Zera Jacob, né, esse escritor aí, esse intelectual africano, entre 1599 e 1692, tá? Pelo menos ali 100 anos antes do Iluminismo. Pensador etíope que desenvolveu suas ideias antes de europeus associados ao Iluminismo. Então vamos lá, vamos aos comandos. Identifique, o comando é identificar, 2 ideais de proposições do pensador africano presentes também no pensamento iluminista. Então, o que está presente no iluminismo, o que está presente aqui no Zera Jacob, tá? Então, vamos identificar. Já identifiquei, olha só. A ideia de igualdade entre gêneros é uma ideia iluminista, tá? Ser anti-escravismo, anti-escravidão é uma ideia do iluminismo que está ali, ó. Não podemos sair e comprar um homem como se fosse um animal. Todos os homens são iguais, só que igualitarismo jurídico, tá? Aí ele vai pedir a diferença já que vai aparecer aqui, tá? E a ideia de tolerância religiosa, tá? É uma ideia que está lá no primeiro parágrafo. Então, já identifiquei 3 aí para vocês precisavam de 2. 4, na verdade, vocês precisavam de 2. Eu identifiquei a crítica, né, a possibilidade da tolerância religiosa, a convivência entre gêneros, a igualdade de gêneros. Eu identifiquei o anti-escravismo do iluminismo, identifiquei o igualitarismo. 4. Tá? Então vamos lá. Em seguida, ainda com base nas citações, apresente um aspecto, isso aqui é um aspecto que diferencia Jacob da maior parte, tá? Dos iluministas, pensadores iluministas europeus da época. Primeira identificação. A maior parte do iluminismo, não toda, tá? Não toda, mas a maior parte do iluminismo, ele é antirreligioso, ele é anticlerical, eles não falam em Deus. E aqui, ó, ele fala na presença de Deus, todos são iguais. Então, o africano ali, ele é claramente, né, crente, né? Ele é claramente pertencente a uma vertente religiosa. Não interessa que eu sei como historiador que ele é cristão, né? Mas não interessa, mas ele tem uma vinculação religiosa. E a maior parte dos pensadores iluministas são anticlericais, anti-religião. Tá? A religião não é importante dentro do pensamento, muito pelo contrário. Para alguns, ela é até uma forma de escravizar um povo. Belezinha? Espero que vocês tenham gostado, né, desse material, desse vídeo. Divulguem, gente. É importante vocês divulgarem. É o que eu sempre falo, né, para vocês. Conhecimento no Brasil é uma coisa cara. E é cara, né, para se tornar rara, né, e para dificultar o acesso das pessoas ao conhecimento, né? E a gente não pode deixar isso acontecer, né? Nós precisamos de conhecimento, precisamos que o conhecimento esteja aí em grande parte da população brasileira. Nós precisamos aumentar o número de pessoas que fazem faculdade, né? Eu tive o privilégio, né, e hoje eu tenho a obrigação de estar partilhando esse conhecimento com vocês. Grande abraço, professor André. Quinta-feira, amanhã, teremos uma outra rapidinha. Valeu!